Olá família, sejam todos bem-vindos! Vamos começar agora uma série de vídeos na qual eu vou estar explicando para vocês sobre o mercado financeiro de acordo com as perguntas que vocês vão fazendo para mim no dia a dia. Como eu falei, nosso curso é extremamente denso, muito completo, mais de 100 horas de conteúdo em Full HD, mas no dia a dia é o que faz as pessoas aprenderem mais, faz as pessoas quebrarem um pouco dos paradigmas, entenderem mais, porque a prática que faça com que nós possamos ter assim, um bom desenvolvimento, dentro do mercado, um bom desempenho. Bom, um dos nossos clientes perguntou assim, Anderson, eu sou ruim no clique, quando eu tento executar alguma negociação, não fica tão boa, Normalmente eu não tenho resultado, mas quando eu coloco ordem programada, normalmente eu acerto a minha análise. O que eu tenho que fazer? Não existe uma maneira certa de você operar, não existe uma maneira perfeita de você negociar, Cada momento é adequado para que você possa fazer um tipo de negociação. Por exemplo, às vezes você quer abrir uma negociação agora. Eu mesmo comecei esse vídeo e eu verifiquei um pouco ali o movimento que o ouro estava fazendo. Nessa região aqui eu faço uma comprinha. Então assim, se eu tenho a disposição de ficar um bom tempo em frente ao computador, no caso eu tenho, que eu trabalho com o mercado praticamente 24 horas por dia. Então se você tem a possibilidade de ficar em frente à tela a quase todo o tempo, você fica esperando os momentos certos. Por exemplo, você pode esperar o momento certo naquela região que você colocaria uma ordem programada, você pode colocar, por exemplo, o alerta. Mais ou menos assim, Na hora que chega naquela região, o MetaTrader te avisa. Eu já fiz muito isso de madrugada. Notebook do lado da minha cama. Falei, bom, na hora que o preço chegar nessa região aqui, supostamente vai ser uma hora boa de fazer uma compra, ou uma venda. E aí eu quero ser alertado para eu poder comprar aqui ou vender. Então, ao invés de eu colocar uma ordem programada, uma buy stop, uma buy limit, uma sell stop, uma sell limit, eu posso simplesmente colocar um alerta se eu quiser. Ou eu posso colocar uma ordem programada. E assim, se está dando certo dessa maneira para você, eu estimo que é porque, às vezes, na hora do dia a dia que você vai tentar fazer uma ordem em execução de mercado, uma ordem ao vivo, você não faz essa negociação tão apurada. Pode ser que você esteja fazendo essa negociação com pressa, essa análise com pressa. Você acaba clicando na hora errada. Ou até mesmo se você faz uma negociação naquele momento, ao vivo, e o preço ainda anda mais um pouquinho para depois seguir a tendência que você quer, se você estivesse ali ao vivo, daria para você, por exemplo, pegar e colocar uma ordem de correção. Um pouquinho que o preço voltar, você já começa a lucrar também. Então assim, às vezes o que está acontecendo com você tá operando com pressa, operando sem concentração, não fazendo certo a sua análise, e aí quando você pensa em fazer uma análise para a ordem abrir depois, aí você faz devagar, você faz sem pressa, você faz, se chegar aqui é um momento bom. Então acredito que o que está acontecendo com você pode ser, tentando operar assim, rápido, tentando não fazer a análise direita. Por isso que quando você coloca uma ordem programada, o preço às vezes vai lá, às vezes ultrapassa aquela região para depois seguir a sua tendência, só que você nem viu ainda. Dá uma conferidinha para você ver e começa a prestar atenção. A maneira certa de negociar é quando você está lucrando. Se você está lucrando desse jeito, muito bom. Mas é claro que é sempre importante você ir aprimorando os seus métodos de negociação. Tá bom? Espero que a dica tenha ajudado você aí. Eu estimo que você está negociando, operando ao vivo na execução de mercado, assim, sem tempo, sem concentração. Por isso que você faz as coisas meio correndo e muitas vezes está dando errado. E na ordem programada dá certo. Fica de olho aí, tá bom? Outro cliente perguntou, Anderson, tem como a gente pagar o spread após a negociação? Infelizmente não. Por quê? O spread, ele é a taxa de corretagem. Duas coisas, por exemplo, só para quem não entende ainda de mercado, nada, não conseguiu compreender ainda, Toda corretora séria, ela te cobra o spread, tá? Por quê? O próprio nome já diz, corretora de valores. Uma corretora, ela ganha corretagem. O spread é a tradução de português para inglês, Spread, corretagem. Vamos, por exemplo, dar um exemplo que chucro. Se eu quiser comprar, por exemplo, um imóvel, esse imóvel vale 100 mil reais. O imóvel é do João.
Só que o Joaquim está intermediando. Na hora que eu comprar esse imóvel, eu pago para o João, e o Joaquim estava intermediando aqui, recebe uma corretagem, né, que é a taxa de comissão, né, uma corretagem por ter feito a negociação. Então assim, uma corretora funciona assim, ó, você precisa de uma plataforma para negociar no mercado. Não tem como você negociar com o mundo sem uma plataforma adequada. Ponto. Então para isso que serve uma corretora. Ela investe em sistema, ela investe em regulamentação, e o bom de uma corretora regulamentada é que as regulamentadoras não deixam a corretora fazer coisa errada com você. Se ela fizer uma coisa errada, ela tem auditoria, ela precisa pagar multa, então tem uma série de coisas que é muito importante você saber escolher a corretora certa de qualidade. Por quê? Na hora de você negociar no dia a dia, etc., fazer saque e por aí vai, até uma negociação, uma corretora que tem muita regulamentação é a mais adequada. Porque as regulamentadoras estão em cima, tem auditoria em cima e elas tá sempre andando na linha. Com isso, obviamente, a corretora paga muitos impostos, tem muitos custos, etc. e tal. Como que uma corretora tem que ganhar dinheiro? Através de taxas de corretagem. Então, assim, nesse exato momento, o spread no ouro tá 37, variando lá, 36, 37. Se eu abrir um lote de 1 centavo, eu paguei já para entrar na negociação, então eu acabei de pagar. Se eu abrir o lote com 1 centavo, eu pago então 37 centavos. Se eu abrir um lote com 10 centavos, vezes o spread no momento, eu pago 3,70. Se eu abrir um lote agora de $1 a 39 agora, eu vou pagar $39. Então o spread daquele exato segundo é o tamanho do seu lote vezes a taxa de corretagem que você vai pagar. Então você paga já para entrar na negociação. Por isso que é regra, isso é regulamentação, né? As principais regulamentadoras do mundo, né, da Europa, as regulamentadoras da Ásia também, da América do Norte, todas elas trabalham dessa maneira. Inclusive no Brasil, né? Você já paga para entrar na negociação, né? Porque é aquela coisa, você lucrando ou não importa para a corretora. Entendeu? Por isso que o spread é cobrado antes já. Você lucrando numa negociação ou não, para a corretora não importa. Ela não está ganhando nada com o seu lucro ou com a sua perca. Por quê? Ela ganha só com a taxa de corretagem, né? Então imagina, nesse exato instante, quantos milhões de ordens estão sendo executadas nesse exato momento a centavos. A corretora ganha sua grana desse jeito. Entendeu? Então como é que funciona por trás, Anderson? Uma corretora normalmente, quando ela é muito séria e regulamentada, ela vai ganhar só taxa de corretagem e, claro, taxa de permanência, né? Ou às vezes ela paga a permanência para você, ou às vezes ela cobra para você se manter numa negociação que você está. Uma corretora séria funciona assim, ela tem provedores de liquidez, são os bancos por trás da corretora. Então, por exemplo, quando eu vou lucrando no dia a dia, eu faço um saque da corretora, quem paga esse saque, esse lucro que eu fiz? O banco, o provedor de liquidez. O próprio nome diz provedor, entendeu? É o que sustenta. O banco, ele paga os lucros que você fez. É ele que está pagando para você quando você faz um saque. Só que quando você perde grana, é o banco também que fica o lucro para ele. Ou seja, no mercado que a grande parte das pessoas são perdedoras, que não conseguem ter uma consistência, não conheceu a escola mais ainda, está operando avulso lá fora, essa galera está perdendo grana, o dinheiro fica para o banco, que tem contrato com a corretora, né? Porque ele que é o provedor, ele que assume essas negociações, né? Quando você lucra, quem te paga é o banco. Quando você perde, o dinheiro fica para o banco também, nada mais justo. E a corretora nisso? É o juiz, fica no meio ali, simplesmente ganhando as suas taxas de corretagem. Tá bom? Certinho?